Olá, eu sou a psicóloga Socorro Castro. Estamos aí na jornada do autoconhecimento e hoje nós vamos falar de comportamento do eu espiritual. Quem será o eu espiritual? Já vimos aí como se comporta o eu físico, o eu emocional e agora vamos conhecer o eu espiritual. Para você que já está nos seguindo, você também pode interagir conosco deixando seu like, né? Comentando, também compartilhe e se inscreva, que é uma forma de você nos ajudar aí na maratona do autoconhecimento. Olá! Estamos numa série de vídeos onde nós estamos trabalhando a reestrutura do eu. Anteriormente falamos do ponto 1, que foi o eu físico, o ponto 2, o eu emocional, e hoje nós vamos falar do eu espiritual. Lembrando que nós estamos ainda no passo 1, que é a composição do eu. O que seria o eu espiritual? A psicologia, ela trata a psique humana como sendo a fonte das emoções ou também a fonte espiritual. Então, a forma que o eu espiritual se comporta nada mais é do que aquilo que ele acredita frente à sua fé, o seu credo. É o eu espiritual respondente à crença em algo sobrenatural. É interessante para quem tem a sua prática de fé cristã, como sendo cristã, que acredita em Deus, o que diz Salmo primeiro. Veja como é interessante. Ele diz lá, no Salmo primeiro, bem-aventurado é o indivíduo ou o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem segundo o conselho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, este indivíduo tem o seu prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Essa pessoa será como um ribeiro plantado junto às águas, e no seu tempo certo dá o fruto. E tudo quanto esse indivíduo fizer, prosperará. Veja que conselho interessante. Isso daí já dá uma indicação, dá uma sinalização para quem tem uma fé praticante, que terá um eu espiritual fortalecido frente a essas demandas dos conflitos, das perdas, das dores do dia a dia. E que isso daqui é uma sinalização para uma vida cristã de prática abundante. O indivíduo que tem essa prática constante da sua fé, ele consegue desenvolver uma resiliência frente aos conflitos vivenciados no curso da vida. E ele consegue isso porque ele segue um regramento de vida, um estilo de vida regado pelo amor e o cuidado consigo e com o outro. Consigo e com o outro, isso porque ele tem uma ideologia que essa fé que regra, que abastece, que alimenta, é a ideologia de uma vida no paraíso, é viver no paraíso. No entanto, sabemos que aqui nessa terra nós temos que lidar com o conflito da morte. Quem vive certamente morrerá. Então, lidar com o conflito da morte requer que a gente se concentre em algo mais edificante. Então, quem pratica uma fé, quem opta por ter essa prática desse eu espiritual na fé, ele passa por esses conflitos, esses dias maus, acreditando que no amanhã coisas boas virão. Por quê? Porque uma prática de vida, de fé, ele segue um regramento de que pode vir a dor, sim, mas lá na Bíblia também tem uma referência que diz: o choro dura a noite toda, mas pela manhã vem a alegria. Veja que são fundamentos que apontam para um viver feliz, que pode passar por situações adversas, mas esse eu respondente espiritualmente, ele fortalece a cada dia. E
Falando de comportamento adoecido, do comportamento não tão assertivo, como comportamento inadequado, quando perpassa por situações de perda, geralmente nesses momentos de perda, de conflito, de frustrações, o eu tende a ficar dentro de um processo de dor que ele não tem vontade de viver. Quem tem uma fé, praticante, fortalecida, ele entende tudo isso, que passará por tudo isso, mas ele não está sozinho, porque a sua fé alimentada diz que ele não ficará sozinho. Poderá uma mãe abandonar o seu filho, a Bíblia diz, ainda que isso aconteça, eu não vos deixarei sozinhos. Então veja que são fortalecimentos para um eu, buscar frente ao dia mau. Quando o eu espiritual ele é estimulado a desenvolver esse relacionamento com o sobrenatural, ele internaliza essas forças positivas, que são, que é na verdade o seu combustível, o seu alicerce, o seu baluarte para o dia mau. Pois chegará o dia mau. Todos nós passamos por situações e crises, que às vezes potencializamos de maneira, e alguns pontos vão ser bem mais profundos. Quando chega esses dias, geralmente nós passamos por uma crise existencial. O existencialismo se volta para aquelas perguntas: de onde eu vim, para onde eu vou? Qual é a minha missão aqui? O que eu estou fazendo aqui? Em outras palavras, quem sou eu? É onde o indivíduo ele se questiona frente a esse Criador e essa criatura. Para quem tem um eu fortalecido numa fé, ele tem essas referências bem mais rápidas para se conectar com esse Deus, com essa crença, porque ele sabe que esse Deus o criou segundo a sua imagem e a sua semelhança. Então a fé cristã ela é alimentada a impulsionar esse indivíduo para um viver feliz, para uma vida abundante, onde ele, fazendo o seu melhor aqui de maneira assertiva, ele vai para um céu de glória, um céu onde não existe choro ou dor. Então veja, a diferença de um indivíduo que tem um eu fortalecido no espiritual, essa relação dele nesses conflitos do dia a dia, ele vai se comportar de maneira mais assertiva. Então aqui nós fechamos o ponto 3, que fala do eu espiritual. Quem é esse eu espiritual? E aqui nós frisamos um indivíduo que alimenta um eu espiritual numa fé. Como é que ele se comporta frente a conflitos? Bem, aqueles que não têm essa prática de fé, possivelmente se comportarão de uma maneira bem mais negativa. Mas isso não significa dizer também que ele tende a ser um indivíduo sofredor. O que acontece é que, com certeza, ele terá menos recursos psíquicos para sair desse momento de dor. Então, o indivíduo que ele tem a prática da fé, observa-se que ele tem recursos mais robustos para enfrentar os dias maus, porque há uma condução para dias melhores. A gente viu que, então, o eu espiritual, ele tem melhor possibilidade de gerenciar esse eu, tanto o espiritual como o emocional e, consequentemente, o físico. Então, no próximo vídeo, nós falaremos do último ponto, que é o eu mental, e nós vamos finalizar, então, a composição do eu, ok? Até lá!